Bem, pessoal, boa noite a todos os presentes. Meu nome é Andréa Medeiros, para quem não me conhece. Essa noite eu represento o Comitê de Startup, Empreendedorismo e Propriedade Intelectual da ANAD. Nós temos como convidado de honra o Dr. Marcelo Martins Borges. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo dele, e é breve mesmo, senão nós ficaríamos a noite inteira aqui para poder falar do currículo extenso do Marcelo, extremamente capacitado na área, e vamos lá. Ele é formado, né, pela PUC Campinas, ele já atuou em grandes empresas, né, principalmente na área de litígios e transações. Ele é pós-graduando em marketing pela Universidade de Mackenzie, pós-graduado em compliance pela FACamp, para quem não conhece, é uma faculdade extremamente conceituada na região de Campinas. Ele é autor do livro O Marketing nos Escritórios de Advocacia do Brasil, pela editora Alex. Eu aconselho a todos a lerem esse livro, extremamente enriquecedor. Ele é participante convidado de Marketing Jurídico Brasil. Aliás, é o primeiro grupo aberto, o Marcelo me corrija se eu estiver equivocada, do país, entre profissionais que foram envolvidos com marketing e gestão de firma de advocacia. Então, é isso mesmo, né, Marcelo? E, além do mais, é o mais importante hoje na região, eu sou do interior, conheço o Marcelo do interior de São Paulo, ele é advogado de negócios de um dos maiores escritórios da região de Campinas, que é a Calábria Vila Gonzalez Advogados Associados. Depois o Ricardo vai colocar o link no chat, até mesmo para vocês terem a curiosidade de conhecer um pouco mais todas as ferramentas que esse escritório potencial e forte na área representa através do nosso advogado convidado, principalmente porque ele atua fortemente nessa parte de negócios. E nós temos também o Lucian, e ele é membro do comitê, Lucian Rocha, ele é advogado, ele é de Porto Alegre, ele é um profissional extremamente entusiasta por toda essa parte de empreendedorismo, tecnologia e inovação. Ele é expert em direito societário, principalmente na parte de governança e governança corporativa, né, Luciano? Principalmente. Né? E hoje, atualmente, ele trabalha e representa o escritório na região do interior, que é o Batista Luz Advogados, né? Isso. Seja muito bem-vindo, ele será o nosso comentarista. E o Marcelo está essa noite, né, representando aqui essa forte área e principalmente todas as dúvidas que nós, como profissionais, temos em relação a esse tema, com a seguinte colocação: como lidar com os desafios da transformação digital dos produtos e serviços de clientes do judiciário e, ainda assim, buscar ferramentas paliativas, alternativas e inovadoras para se adaptar ao novo cenário e se tornar um advogado empreendedor. Extremamente desafiador esse tema, mas nós estamos com a presença de um profissional extremamente capacitado, que eu passo a palavra. Marcelo, Obrigado, André, obrigado, Ricardo. Sinto-me honrado com o convite. Exageradas palavras, como sempre, né, André? Mas... Não, é verdade, gente, não estou exagerando. Muito obrigado, é muito legal. A gente está vivendo uma época muito diferente, né? Mas a advocacia ela tem mudado rapidamente e usando um pouco do raciocínio de uma das aulas do professor filósofo Clóvis de Barros, ele estava citando Kant. Então, eu vou tentar usar um pouco dos princípios, né, e de Kant, que ele falava que o agir mal, você pode agir mal e produzir a felicidade. Da mesma forma, você pode agir bem e produzir a tristeza. O que ele estava dizendo com isso, na verdade? Ele estava fazendo um incentivo para o processo educativo. Que o processo educativo ele tem que ser desconfortável, né? Ele tem que causar um pouco de dor, ele tem que ser uma advertência. Então, o nosso tema hoje, a gente vai ter que começar a sair da zona de conforto para a gente começar a entender essa nova advocacia, o empreendedorismo na advocacia
Então, a gente tem que começar a pensar fora da caixa, né? Aliás, na verdade, não tem mais a caixa. Então, a amplitude que a advocacia tomou é uma coisa muito grande. Então, a advocacia hoje ela não é mais a questão técnica, né? O conhecimento técnico do direito. Ele passa por marketing, ele passa por novos negócios, ele passa por gestão comercial, gestão de pessoas, e tem algumas ideias, por exemplo, do Daniel Cardoso, do Buscapé. Ele fala que sem marketing não tem pedido, né? Não basta ser bom, o cliente precisa saber disso, frase do Rodrigo Bertozzi. No passado, a estrela era o advogado e agora a estrela é o cliente. São ideias que começaram a fazer parte da advocacia e isso tudo acaba influenciando. Nós temos hoje ativos no país mais de 1 milhão de advogados, com mais de 100 mil escritórios de advocacia registrados, né, na OAB. E essa concorrência toda está causando realmente uma mudança muito grande na advocacia. Então, o empreendedorismo passou a ser alguma coisa, não é mais nem uma vocação, é praticamente uma necessidade do advogado. Ele tem que se reinventar, ele tem que entender coisas que são além da parte técnica, né? E a tecnologia em si ela veio para realmente mudar muita coisa. Por outro lado, a advocacia começou a entender um pouco mais que quem começou a ditar um pouco a regra não é mais o próprio advogado, mas o mercado. O mercado ele quer ter experiências boas, ou a busca do mercado, e a nossa também, né? Nós não queremos mais comprar uma marca ou um produto, a gente quer ter experiência. E quem foi o mestre nisso foi a Disney, né? Lá você pega a Disney, todo mundo quer ir para lá, todo mundo quer conhecer, quando conhece quer voltar, exatamente porque foi um dos grandes nomes que sabem encantar clientes. A partir daí, o mercado, então, começou a influenciar muito a advocacia do Brasil, especialmente, e fazer essas transformações, o profissional entender essa necessidade toda do mercado, passou a ser fundamental para a sobrevivência. Não só, então, a questão de tecnologia, mas também a profissão começou a exigir que o profissional agregue outras áreas dentro da sua atividade. O escritório de advocacia, antigamente, cuidava, né, de coisas apenas jurídicas. Hoje, não. Os escritórios são locais de negócios, na sua mais ampla ideia. A gente teve que começar a conviver com coisas que atender bem o cliente, trazer uma boa experiência para o cliente, começou a ser uma influência direta na advocacia. Tanto é que com essa questão do desenvolvimento tecnológico que a gente está vivendo nos últimos anos, né? Eu sou da geração antiga, então a gente estava brincando aqui, né, da máquina de escrever elétrica. Olha onde que a gente está hoje, com programas de avatar. É fantástico isso. Agora, como que a advocacia acompanhou, né, essa evolução toda? Alguns pontos a gente consegue detectar que está tendo essa evolução na advocacia. A faculdade, por exemplo, a Sejusc de Florianópolis, ela tem um curso chamado Direito e Inovação, que aborda exatamente tecnologia. Então, crimes digitais, direito tributário eletrônico, teoria geral do direito digital, é muito interessante. Blockchain. Então, a tecnologia começou, sim, a fazer parte da advocacia. E quem não entendeu, ou quem está demorando para entender dessa forma,
começa a ter uma maior dificuldade de sobreviver no mercado. Eu sei que temos aí várias pessoas na sala de várias cidades, né, várias regiões do país, mas eu acho que em todas as regiões a gente consegue perceber essa movimentação de escritórios que não se adequaram ou não estão se adequando, estão começando a sentir uma dificuldade maior de sobrevivência no mercado. A tecnologia para dentro do escritório tem os robôs hoje em dia, que os robôs dentro dos escritórios eles fazem mais ou menos 15 atividades que antes eram feitas por advogados. Então, a tecnologia chegou, o empreendedorismo chegou, tudo mais ou menos ao mesmo tempo, e o advogado fala, como que eu tenho que lidar com tudo isso? A verdade é que quem não se adequar, quem não se adaptar, vai ter grande dificuldade para crescer e para se manter no mercado. Então, a advocacia antiga que a gente estava brincando inicialmente, ela simplesmente não existe mais. Aquela ideia de escritório, aqueles móveis antigos, aquele ambiente escuro, e o advogado com aquele ar intelectual todo, que até as palavras eram difíceis de entender, isso faz realmente parte do passado. A atual situação do escritório de advocacia, trazendo modernidade, trazendo tecnologia, trazendo outras ferramentas, né, para que consiga conquistar o mercado, isso passou a ser fundamental. Antigamente, você usava 2 meios só de divulgação do seu trabalho, que era o boca a boca e o cartão de visita. Acabou, não tinha mais do que isso, né? E hoje em dia as questões são muito mais complexas, né? O direito ele não é mais aquele direito tão sem ter receber muita influência do mercado. Hoje você sabe vender seu serviço ou você vai ter grandes problemas. Então, essa movimentação toda que está tendo na advocacia, ela vai trazer os desafios, e o advogado empreendedor, cada vez mais, ele vai ter que ampliar seu conhecimento, ampliar sua forma de pensar, começar a entender o que o mercado necessita e atender as necessidades desse mercado dentro do público-alvo que ele tem. Perfeito. Então, e aí, André, à medida que as coisas vão acontecendo, né, a gente tem, obviamente, um pé maior dentro de marketing jurídico e negócios, que é a minha história, na verdade, sempre, obviamente, cuidando do código de ética e tudo mais, né, que merece um capítulo à parte, mas deixando de lado detalhes sobre o código de ética, que, por sinal, a gente tem um momento que é muito importante. Em 2015, 2016, nós tivemos uma mudança do código de ética. Foi uma mudança que praticamente não mudou nada, foi uma alteração que não mudou nada, não agregou nada à advocacia, em termos de poder fornecer outras ferramentas, e muito menos a questão tecnológica. Ele não abordou a questão tecnológica da forma como deveria. Então, agora que está tendo essa nova mudança, para o ano que vem, quem sabe, a gente tem uma expectativa maior que isso aconteça. E alterações positivas são sempre bem-vindas, né? Que acompanham o cenário da realidade do mercado. Luciano, você queria fazer algum comentário? Então... Não, é bem isso aí. E o Marcelo aí, né, como ele falou, é uma pessoa que é da antiga, né? Então, acredito que ele viu muita coisa mudar e realmente é outros tempos, né? Então, hoje você precisa ser parceiro do cliente, não, e não mais aquela coisa do advogado dentro da sala dele, distante do cliente, né? Detentor do conhecimento, porque
Quantas vezes, por exemplo, a gente recebe um cliente e ele mais ou menos já sabe o que tem que fazer, porque ele foi lá, deu uma pesquisada no Google, já tinha informação. É que nem fazendo um paralelo aqui com a medicina, né? Quantas vezes a gente tem um sintoma, alguma coisa, joga no Google e vai lá no médico, doutor, eu acho que eu tô com isso aqui, tal, que eu tô com sintoma assim, assim, assado. Falamos sobre isso, não, Marcelo? Falamos. Realmente, são outros tempos, né? E cada vez mais a gente tem que desenvolver outras habilidades, né? De marketing, negócios, um pouco de contabilidade, né? Habilidades interrelacionais, né? Saber negociar, porque cada vez mais aí a tecnologia vem substituir aquela atividade mecânica, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, ali no Batista Luz nós temos o Lexio, inclusive esse sistema ele é aberto ao público, né? Que automatiza contratos. E contratos muito bons, né? Muito bem feitos, assim. Então, você coloca ali as situações, né? As variáveis, e isso a gente ganha uma agilidade de tempo enorme, né? Mas, por outro lado, nos demanda desenvolver, se valer de outras habilidades ali de comunicação, de gerenciamento, né? E de relacionamento com o cliente, para que a gente consiga ainda manter um valor agregado ao nosso produto, ao nosso serviço. Diversas startups hoje, né, Marcelo, acabam atendendo essa demanda, algumas demandas potenciais em relação à área jurídica. Como é que você enxerga isso, hein? Sabe? Qual a sua opinião? Olha só, Andréa, eu vejo algumas coisas como... isso é fantástico, né? Você consegue municiar o escritório. A minha ligação maior é a seguinte, ótimo, municiar o escritório faz parte. Só para dar um exemplo, a advocacia é uma área carente. Então, me fale um CRM, um só no Brasil, um CRM feito especificamente para a advocacia. Não tem. Né? Então, é uma área que as empresas, eu acho que elas vão começar a olhar como um grande nicho a ser explorado. Né? Agora, olha só, a minha visão é ótima, eu acho que a tecnologia para dentro do escritório ela é fundamental, ela tem que ser feita, tem que trazer, né? Agora, qual é o objetivo final disso tudo? É fazer negócio. Uhum. Né? As ligações com o mercado, elas têm que ser lucrativas. Todo o objetivo disso, né, de a tecnologia, as redes sociais, o marketing, a área de negócio, é fazer e gerar negócios que devem ser lucrativos. O que a gente vê o movimento hoje, muito grande, é rede social. Sim. E é um defeito que está sendo feito, porque a rede social está sendo vista pelos escritórios, grande parte dos escritórios, obviamente, como um fim. Ela não é um fim, ela é um meio. Ela facilita a venda, na grande maioria, da atuação do seu mercado-alvo. Né? Você tem alguns segmentos que as redes sociais te trazem, sim, como o site te traz cliente, por exemplo, previdenciário. Uhum. É muito mais fácil. Agora, se você mudar um pouco o foco, o foco empresarial, a sua rede social, ela não vai provavelmente te trazer o cliente diretamente, ele vai te facilitar a venda. Por isso que alguns escritórios já entenderam esse mecanismo e, dependendo do nicho de alguns escritórios, começaram a contratar profissionais para desenvolver a área específica de negócios. E negócios que a gente está falando é o quê? Não só o marketing, mas também prospecção. Marco Antônio Gonçalves está num grande escritório de São Paulo, profissional de marketing jurídico. Priscila Speidiger está num grande escritório lá em BH, também profissional de marketing jurídico e negócio. E assim vai. Tem vários advogados que passaram a integrar os escritórios exatamente porque você tem hoje a área tributária, você tem a área trabalhista, a área societária, a área de família, a área de negócios. Isso é muito bom. A gente tem que mostrar mesmo profissionalismo. Só que
a realidade da grande maioria dos escritórios no Brasil, eles fazem errado. Eles estão vendo a rede social como uma finalidade. Ela é simplesmente um meio na nossa área. Obviamente que é porque existe uma limitação do advogado que começa lá na faculdade, que as faculdades nenhuma que eu conheço tem gestão e tem noções de marketing ou negócios. Né? Essa lacuna acaba influenciando no dia a dia do advogado. Sim. Mas vamos crer, né? Eu fui fazer palestra em uma faculdade e aí o diretor da faculdade me disse, e eu fiquei muito feliz, que a faculdade já está pensando em colocar módulos de gestão, marketing e negócios, né, na graduação. Eu falei, olha, é uma coisa muito bacana. É uma coisa muito bacana. Porque o advogado, o que ele faz? Ele sai no desespero na rede social. Aí ele não tem conteúdo, ele gera conteúdo totalmente errado. Na verdade, muitos deles não sabem nem o que colocar. Aí mistura a rede social dele com o pessoal. Né? Essa mistura toda causa muito mal. O marketing positivo ele se torna um marketing negativo. Né? Você faz utilização de algumas ferramentas isoladas sem nem mesmo conhecer as finalidades do marketing jurídico. Por isso que lá no comecinho eu falei que hoje a gente ia bater um papo mais com uma ideia de educacional e sair da zona de conforto. Sim. Que a gente comece a pensar de uma forma diferente. A advocacia ela tem que estar profissionalizada em todos os segmentos. E hoje, a área de marketing, a área de negócios, como a área de tecnologia, elas têm que estar muito bem alinhadas para que o resultado apareça, né? O resultado apareça. A gente tem, assim, estatisticamente, algumas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, se a gente considerar Philip Kotler, ele tem, em um dos livros dele, ele fala que as empresas perdem 10% dos seus clientes por ano. Esse é um número significativo. Para a área da advocacia, a gente não tem nenhum estudo científico sobre, né? Então, agora, pela experiência, eu creio que 10% em um ano não, mas 10% em 5 anos o escritório perde. A grande maioria perde em 5 anos, né? 10%. E aí a gente vai tentando conhecer um pouco o porquê que perde esse cliente. A principal causa de perder cliente, 68%, é por mau atendimento. E o que é muito característico na advocacia. Aí a gente começa a entender, vamos voltar um pouquinho. Qual é o CRM específico para escritório de advocacia? Não tem. É uma causa-consequência, né? Que vai dificultando, mas porque os escritórios eles começaram a perceber tudo isso, essa necessidade maior de estar no mercado, de cuidar bem do cliente, não faz tantos anos. A Priscila Spinding, ela tem uma frase que é muito bacana. Uma vez ela falou que nós vivemos uma época de commodities de excelentes escritórios de advocacia. Olha que bacana! E ela tem toda a razão. Se você buscar historicamente, os grandes escritórios, é óbvio que eles eram tecnicamente excelentes, mas os escritórios que crescem, eles não crescem somente pelo lado técnico, eles têm alguma coisa a mais. Né? Esse é alguma coisa que se tem que entender, e não é nada técnico. Muitas vezes, e estão normalmente relacionados, o primeiro passo é o marketing. Souberam, de alguma forma, desenvolver a área, souberam se mostrar ao mercado, souberam se determinar o seu mercado-alvo e atacar o mercado-alvo. Essa ideia de commodities de excelentes escritórios de advocacia é muito interessante.
Você sempre parte do diamante lapidado, que é o produto técnico. Então, considerando que os escritórios, uma parte dos escritórios tem um trabalho técnico de excelência, o que vai diferenciar? Vai diferenciar toda essa estrutura de marketing, toda essa estrutura de negócios, a gestão comercial dentro dos escritórios, como gerenciar esses clientes. A gente desenvolveu no escritório aqui um negócio muito interessante. A gente consegue avaliar todas as propostas encaminhadas pelo escritório. A gente precisa de números. É a velha frase, né? Se você não tem números, você não consegue saber o que você vai fazer. E ter os números faz parte da gestão comercial. A gente entende qual é a nossa falha, se existe falha. A gente entende o porquê que nós perdemos uma proposta, por que não foi aprovada, e se é momento de se fazer alguma ação em cima, por exemplo, de honorários. Então, através dessas estatísticas, vocês acabam, assim, na verdade, reavaliando algumas necessidades, não só do escritório, mas como do mercado como um todo. Então, Sim. assim, público-alvo, vocês, através dos números, né, então, quer dizer, a advocacia não se limita à advocacia, né? E é tudo, é o que você está dizendo. Quer dizer, se você não tem uma estratégia, se você não tem uma estatística do seu portfólio como um todo, ativo e os prováveis ativos em relação aos novos negócios gerados, você não sabe exatamente como atuar corretamente para você melhorar, de repente, alguma estratégia que não foi bem vista naquele momento por um determinado público que teve uma ação efetiva em relação à demanda do escritório. É isso que falta, normalmente, em geral, né, Marcelo? É isso que falta. É óbvio que quando você tem um escritório de menor porte, ele vai ter mais dificuldade de colocar isso no seu dia a dia. Infelizmente, não é incomum eu perceber escritórios que já deveriam ter essas áreas desenvolvidas, não tem. Eles continuam trabalhando. Você pega, às vezes, escritórios com 20 profissionais, 30 profissionais, 50 profissionais, que estão trabalhando daquele método antigo. Então, é muito comum o escritório, ele fica sentado em uma boa conta, né, que por um acaso tem, e quando perde essa conta, que vai perder essa conta, é estatístico, aí sim desaba o mundo. Então, essa visão, né, do advogado empreendedor é muito bacana. O empreendedorismo, ele é uma vocação, ela é uma capacidade, mas de executar uma tarefa, um novo negócio, só que tem um detalhe, tem uma definição que é muito legal. São normalmente tarefas difíceis. Então, o advogado empreendedor, ele tem que estar preparado para enfrentar a dificuldade. E aí, o nosso dia a dia, o dia a dia dos escritórios, ele fugiu da questão de simplesmente advogar. E chega um momento que o advogado ele tem que começar a perceber de onde vem o seu negócio. O que importa na escolha de um escritório de advocacia? A revista Análise 500, ele definiu, primeiro ponto, é a reputação do escritório. Como que você constrói a reputação do escritório? É marketing, né? Segundo ponto, a expertise do escritório no setor de atuação do mercado-alvo. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Sim, se você tem um mercado-alvo, um nicho específico, obviamente você vai ter mais facilidade de se desenvolver dentro desse nicho específico. Flexibilidade de negociação. A gente acabou de falar. Se eu medir esse processo de venda, essa gestão, se eu fizer a gestão comercial, eu entendo as minhas propostas, eu entendo essa flexibilização de honorários, né, de uma forma estruturada. Relacionamento com os clientes é uma coisa fundamental em qualquer área. E a última coisa, que é o quinto elemento, valor de honorários. Sim. Olha que engraçado, quinto elemento. O que é muito jóia, porque também valor
aparece na questão de venda de produtos de terceiro a quinto ponto de decisão. Não é o primeiro. Na advocacia é igual. Então, isso faz com que a gente consiga aprender com as outras áreas. E isso explica também por que a Mercedes-Benz, por exemplo, é uma marca desejada. Por que a Chanel é uma marca desejada. E muito. Né? Não, e muito. E se você for analisar, é um negócio muito louco, né? Porque você pega uma bolsa que é desse tamanho, né? E ela custa 20 mil reais. E o desejo sobre o produto, ele é muito grande, porque é uma questão de marca. Sim. Aí fala... mas, as mulheres presentes podem falar sobre isso, né? Não, e é muito legal, né? Porque, assim, a mulher compra ou ganha, seja o que for, a bolsa Chanel, que ela é desse tamanho. Aí o coitado do marido, o coitado do namorado, um dia sai para jantar com a esposa, com a namorada, aí pega a carteira e fala assim, você pode colocar na sua bolsa? Isso é a morte, né? Mas de jeito nenhum, porque vai ser a bolsa Chanel, né? Então, é uma questão que a gente começa a se pensar, mas brincadeiras à parte, é o valor da marca. Sim. Paga-se mais porque viu o valor, né, na marca que está ali. E escritório de advocacia não é diferente. Eu vou dar só um exemplo para a gente pensar. Vamos dizer que o advogado é o melhor advogado que tem sobre determinada matéria. E aqui eu vou só citar um exemplo, aliás, uma ideia, vou falar nome de escritório, mas meramente para a gente poder fazer um exercício aí mental, raciocínio para chegar à conclusão. Então, vamos dizer que esse advogado, que não é tão conhecido, tecnicamente ele é o melhor que tem, e ele vai fazer uma proposta. Se a proposta dele estiver próximo da proposta do Pinheiro Neto, ele perdeu. Sim. Aí a gente começa a entender o valor da marca. E aí eu vou trazer para vocês uma ideia. Olha aqui, olha. É o livro do Bruno. Então, já deixo como dica de leitura. Como vender valor no mercado jurídico. É muito bacana esse livro. É muito bacana. Começar a entender como transferir, como mostrar esse valor que tem em cada organização ao seu mercado-alvo, que é uma das grandes críticas que eu faço ao Código de Ética. O Código de Ética, você vai comprar um carro hoje, o que você vai fazer? Você vai fazer um test drive no carro, é óbvio, né? Agora, o que acaba acontecendo com a advocacia? A advocacia até hoje ficou um mundo muito fechado. O mercado não conhece o mundo dos escritórios de advocacia, e isso não é bom. O mercado não investe aonde não conhece. Então, usar o marketing jurídico, que ele é a ponte que une os escritórios ao mercado, seria fundamental. Seria fundamental ter uma abertura maior no nosso código de ética que permitisse nos mostrar ao mercado quem somos, né? A capacidade que os profissionais têm de não só tratar de assuntos, quais os assuntos que são, mas mostrar o que a odontologia fez antes e depois. Por que não? Porque eu não posso demonstrar uma ação que teve um resultado super bom, né, que foi um resultado favorável. Não tem nexo, não poder fazer isso, né? A odontologia mudou. O antes e depois da odontologia mudou esse ano, ou no final do ano passado, se eu não me engano. Por isso, porque o mercado ele precisa conhecer. Quanto mais o mercado conhecer, mais ele vai investir. E isso vai valorizar a advocacia. E é por isso que o mercado começa a investir aonde ele conhece.
algumas ações de marketing que a gente vê de grandes escritórios, o Veirano, por exemplo, Tosini. O Tosini tinha até então um campeonato de golfe que ele investia no campeonato R$150 mil no dia para os clientes dele. Agora, por que ele faz isso? Ele faz isso para criar relacionamento. É exatamente utilizando outras ferramentas que não o direito para se aproximar do seu cliente, para criar experiências e o cliente ele ter essas experiências. A que eu achei uma ação muito bacana do escritório de Belo Horizonte, eles criaram uma essência, um perfume, como você às vezes vai em lojas que tem aquele cheiro característico, né, da loja. Eles criaram isso para o escritório de advocacia. E é um escritório muito bacana, muito moderno, muito bonito. Quando você entra, é exatamente isso que eles tentaram fazer. É simplesmente ter uma experiência. É uma experiência para ter um contato. Além do simplesmente, olha, eu quero, você precisa, ou eu quero te vender um serviço, e você precisa do meu serviço, então vai ter que comprar. Não. Começa a extrapolar essas ferramentas todas. E o negócio e a questão do marketing jurídico, eles vieram, obviamente, para agregar, vieram trazer novas ferramentas que os escritórios têm que estar atentos. O que não pode acontecer é o escritório ficar parado nesses pontos, como se não existissem. Aqui, na região metropolitana de Campinas, muitos escritórios de 25 anos, 30 anos, que eram escritórios referências, eles não existem mais. E, por um lado, é muito triste ver isso. Por outro lado, você percebe esse movimento porque o escritório ficou simplesmente cuidando da sua questão técnica. O próprio Pinheiro... E não pensar no negócio. O próprio Pinheiro Neto, ele em 1988, ele falou que a advocacia tinha mudado nos últimos 50 anos. Isso ele falou em 1988. E ele falou que o advogado ele tem que sair das ruas para falar o que ele é, o que ele faz. É só o Pinheiro Neto, né? Agora, a advocacia tem que se movimentar. Tem que se movimentar. E a tecnologia, o empreendedorismo, o marketing jurídico, o negócio, gestão comercial passaram a fazer parte do dia a dia dos escritórios. E, Marcelo, eu até vou fazer uma colocação. Quando nós lançamos esse painel, principalmente nas redes sociais, através principalmente do LinkedIn, eu recebi alguns questionamentos de jovens advogados. Eles adoraram o tema e algumas colocações foram feitas que, particularmente, eu acredito que vai atender até uma grande parte de profissionais que estão aqui. E a colocação é a seguinte, de uma forma bem ampla. Como um profissional, principalmente um jovem advogado, ele consegue vivenciar essas atividades diárias? O que ele tem que fazer para ele conseguir uma prospecção positiva em relação a esse início de carreira? Algumas técnicas de vendas, como é que eles podem fazer isso, principalmente porque a maioria estão saindo da faculdade, não tem essa vivência pela própria demanda, né, do currículo, né, que foi demandado para eles conseguirem sair, é a questão da prova da OAB, junto a várias situações, e aí eles se enxergam profissionais, com a carteira da ordem, e não sabem exatamente como atuar a partir de então, porque não depende apenas da obtenção da carteira da OAB, e sim de todas as ferramentas que você comentou até agora. E como eles fazem isso na prática, essa gestão comercial, para falar a verdade? Algumas dicas suas práticas para nós. A jovem advocacia, ela é a maior prejudicada pela nossa legislação ética atual. Ponto. Não tenho medo de afirmar isso, porque eles são impossibilitados de mostrar o que eles são capazes de fazer. Repito, eu aposto nas novas gerações. Eles têm uma oportunidade
que as antigas gerações não tiveram, que é a de aliar o conhecimento técnico com essa tecnologia toda que está disponível, mais a vontade e o desejo de crescer. Agora, tem que saber usar tudo isso. O que eu vejo da nova geração, ela precisa aproveitar toda essa disponibilidade de informação e estudar. Não tem outra forma. É o que nós comentamos do grande erro que os advogados cometem hoje. Por exemplo, de usar a rede social simplesmente como uma finalidade, e não, aliás, como um fim, e não como um meio. Então, ele posta na rede social e acabou, né? É simplesmente uma ferramenta. Então, entender qual é a finalidade do marketing jurídico, entender qual é a finalidade de cada ferramenta, entender o seu público-alvo. O público-alvo, você definir o público-alvo em qualquer negócio é fundamental para o seu sucesso ou para o seu fracasso. Uma ferramenta que você usa para determinado mercado-alvo, você não pode usar para um outro mercado-alvo diferente. O escritório, por exemplo, o Calabro Vila Gonzalez, ele tem um perfil muito específico. Nós trabalhamos com clientes muito diferenciados. Então, para fazer um paralelo, você pode ter uma concessionária que vende Gol e uma que vende Aston Martin. Não tem problema nenhum, cada um está dentro do seu objetivo. Só que você vai ter que usar mecanismos e ferramentas diferentes nos dois casos. Sim. A advocacia é igual. Então, a nova geração, quais são os passos práticos, então? Todo escritório tem que ter uma boa marca. O que a gente está falando de boa marca? É um logo, é a sua marca, um bom site e uma boa apresentação. Essas são as ferramentas básicas. Qualquer escritório, seja o novo, seja o escritório com mais tempo, né? Agora, o que o advogado precisa entender, isso tudo é uma parte de investimento. A palavra investimento para o advogado, ele tem um certo problema com isso. Ele não consegue diferenciar o que é investimento e o que é custo, normalmente, né? Então, aprender isso, o porquê de se fazer, isso é fundamental. E hoje em dia a gente tem muita informação. O meu livro foi o segundo livro no Brasil sobre marketing jurídico. O Rodrigo Bertozzi tinha um livro só. Não tinha mais nada. Hoje, nós temos uma quantidade de conteúdo muito grande. Basta ler. Basta ler, né? Por isso que o comecinho da nossa conversa foi: vamos sair da zona de conforto. Sim. Vamos produzir o mal para trazer felicidade. O mal sendo esse lado, né? De sair da zona de conforto. Você tem livros, por exemplo, gestão... Tem aqui, Camila Berni, Gestão e Escritório de Advocacia, né? Tem meu livro que está esgotado, graças a Deus. Você tem o Valor do Mercado, você tem Guiados pelo Encantamento da Mercedes-Benz. Esse livro aqui tem que fazer parte da cabeceira de qualquer profissional em qualquer área. O lema da Mercedes-Benz é, para o cliente dele, o melhor ou nada. A advocacia está igualzinho. Ou você pega seu cliente, cuida dele, atende todas as necessidades dele, ou você vai perdê-lo. Sim, sim. Né? Isso tudo virou no dia a dia. Então, a nova advocacia, os jovens advogados, eles têm que ser arrojados no produto, eles têm que, obviamente, ser tecnicamente muito bons, porque a concorrência ela é grande. Mas tem muito advogado ruim. Tudo bem, mas não é para lá que você tem que olhar. Você tem que olhar para os excelentes. Sim. Porque a sua concorrência está lá em cima. Sim. E a concorrência ela vai se ajustando, né? Eu aposto na jovem advocacia, creio que nós teremos grandes surpresas no futuro próximo, porque eu tenho visto profissionais que, eles nos ensinam, né? Nós mais velhos, mas tem um lado que eles conseguem navegar de uma forma muito mais fácil que nós da antiga geração. Sim. Então, eu tenho, sim,
muita esperança que a nova geração vai fazer aí um bom trabalho. E assim, é fato o que você disse, eu concordo, quero até fazer um elogio. Eu conheço o Lucian, acompanhei um pouquinho do crescimento da carreira dele, ele é um jovem advogado, que literalmente criou uma estratégia, o Lucian que me corrija se eu estiver exagerando um pouco, né, mas eu sei que eu não estou, e ele se especializou, Marcelo, na forma como você está falando, aproveitou algumas expertise que ele já tinha, independente da área jurídica, focou na área que ele realmente aliou a área jurídica com a realidade dele já de vivência de mercado, fez esse mix dessas informações extremamente essenciais e começou a atuar direcionado no nicho jurídico que ele virou e é expert. E assim, e é super saudável quando a gente vê um profissional que a gente acompanha o crescimento dele e ele vai automaticamente passando essas informações, avaliando, mostrando e compartilhando os erros e os acertos, e a partir desse mix, dessas duas situações, você vê onde ele chegou, né? Então, Lúcia, até queria que você complementasse, eu não estou exagerando, e sabe disso, né, Lúcia? E assim, e é isso que, na verdade, a gente espera dos jovens advogados de uma forma geral, né? Nós sabemos que, infelizmente, nem todos pensam assim, é uma pena, né? Mas é uma realidade e eu concordo com todas as suas colocações. Você sabe que eu também sou sua fã, né, Marcelo? E você me ajuda muito, tiro dúvidas, ele é um profissional extremamente solícito, pode mandar mensagens para ele, tá? Sem problema nenhum no LinkedIn, ele responde sempre que possível, sempre orienta em algumas dúvidas pontuais, e assim, estou compartilhando isso em rede nacional, né? Mas é fato, ele é mesmo. E assim, são profissionais assim que nós precisamos. Luciana, se você quiser até comentar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de escutar um pouquinho a sua opinião. Tranquilo, André. Primeiramente, aí agradeço os elogios. Que bom que eu sou visto dessa forma, né? Embora eu acho que eu tenha que comer muito feijão com arroz ainda, né? A jornada é longa e árdua. É como o Marcelo falou ali, né? Na graduação, eu tive as dores ali que ele citou, muito focado na parte técnica, né? E ainda é uma parte técnica generalista, né? Você vê várias áreas, mas ao mesmo tempo você não vê nada, né? E uma coisa que eu gostei muito, Marcelo, que você pontuou, e eu sou bastante crítico, é nessa questão do uso da rede social como um fim e não como um meio, né? Já rompi uma sociedade por conta de desalinhamento nesse sentido, porque assim, é como você falou, tem que dar lucro. O histórico de advocacia, por mais que a OAB, o Código de Ética, entenda que é uma atividade intelectual, que não pode ser mercantilizada, ao fim e ao cabo ela tem que gerar lucro, né? Tem que chegar no final do mês, pagar as contas e ainda sobrar um dinheiro para entrar no bolso do advogado. Então tem que encarar como um negócio mesmo, né? Então realmente tem que fazer o básico, né? E aí foi aí a minha necessidade de aprender outras habilidades, buscar conhecimento. Não sou um expert ainda, né? Estou ainda em fase de desenvolvimento. E nessa questão de marketing de conteúdo, sim, é muito importante você ter um conteúdo relevante, né? Não é qualquer conteúdo, né? Um conteúdo relevante que possa, sim, de alguma maneira captar cliente, mas é aquela coisa, a velha forma de captar cliente, né, de prospectar ativamente, de através de indicação, ainda não morreu. Então, a melhor indicação ainda é aquela que o cliente diz, pô, o Lucia foi lá e resolveu o meu problema. Vai lá bater na porta dele que esse cara vai resolver teu problema. Então, realmente, o conteúdo ali ele é um meio, ele não é um fim, e o velho boca a boca nunca morre, né? Sim. E uma experiência assim que eu quero, acho que é importante compartilhar com vocês, acho que é legal. Como é que eu cheguei hoje no Batista Luz? É um escritório aí, referência, né, na inovação e na tecnologia, inclusive influenciando muitos outros escritórios, muitos players aí no mercado. Eu cheguei lá justamente apresentando um produto, né, no meio de uma pandemia, onde está todo mundo segurando os empregos. Eu rompi essa sociedade, eu tinha ali um dinheirinho garantido todo mês, mas assim, como eu estava percebendo, não, um escritório tem que lucrar, se não lucrar, não vai adiantar, não faz sentido, não, né? Então, eu desenvolvi um produto ali voltado para o ecossistema de startups,
dentro do meu nicho de conhecimento técnico, né? E desenvolver esse produto e apresentei lá para um dos sócios e o cara topou e disse, não, vem cá, vamos embarcar essa solução aqui dentro. Então, também, assim, é possível você empreender não só como um advogado que monta seu próprio escritório, mas também é possível você empreender dentro de outros escritórios, né? O que a gente chama aí de intraempreendedorismo, né? Tem muitos escritórios que hoje estimulam o empreendedorismo dentro do seu escritório, do seu ambiente, pede para que advogados apresentem ideias, tragam soluções, né, para justamente aí poder ter um diferencial competitivo, que como o Marcelo falou, não adianta você ter muito conhecimento na área técnica, mas não ter um algo a mais, aquele plus ali que vai fazer com que você seja diferente. E isso é um fato, porque eu já trabalhei em escritório muito pequeno, escritório muito grande, estagiei em escritórios pequenos e grandes. E quando eu fui estagiar em escritório grande, eu estava esperando que as petições iam ser aquelas peças com teses super robustas, Pontes de Miranda, todos ali que tu possa imaginar, né? Alfredo Buzaide, enfim, todos aqueles clássicos que a gente estuda, que muitas pessoas evitam na faculdade, que eu acho que não deveria evitar, tem que ler os clássicos, né? Mas eu estava super na expectativa que iam ser peças e teses nesse sentido, e que nada, eram coisas simples, mas eram coisas simples que funcionavam, que eram eficientes e que realmente resolvia a dor do cliente, porque ao fim e ao cabo a gente está tratando das dores alheias, né? Então a gente tem que entender a dor do cliente, se colocar no lugar dele e buscar a maneira mais eficiente. Você tocou num ponto que é interessante, e só para esclarecer, o boca a boca, de fato, ele é uma ferramenta muito importante. Só que, atualmente, ela não pode ser a única, né? Se depender simplesmente do boca a boca, é o grande problema que os escritórios enfrentam hoje. E por isso que saem loucamente atrás de rede social, achando que vai ser. Agora, antigamente a gente tinha só essa opção, né? Só o boca a boca. Era uma. Hoje nós temos 10 ferramentas. Eu brinco, eu faço um exemplo que é, só para ilustrar, obviamente, vamos dizer que nós somos policiais do BOPE. Você vai subir você vai fazer uma operação lá na comunidade violenta, você tem algumas opções. Você pode ir só com um canivete, você pode ir com a sua arma, você pode ir com a sua metralhadora, ou você vai com o caveirão junto. Isso tudo são ferramentas. O boca a boca é uma arma, o site é uma outra arma, e assim vai. E aí você vai se municiando. Muitas vezes você não consegue identificar de onde está vindo o seu cliente. Ele vem de um todo. Então, exemplificando, a gente desenvolveu um projeto de 1 ano aqui. O primeiro ano que a gente implementou, o nosso número de propostas aumentou quase 70%. Dentro desse número, o nosso índice de aprovação de proposta no nosso target é 84%. Isso significa que o público, o mercado-alvo de escritório de advocacia, ele se sente bem quando você tem um processo de venda bem elaborado. E isso traz resultado. Compartilhando essa informação com alguns profissionais de negócios do Brasil, os índices que foram alcançados realmente são muito altos. E aí a gente consegue ter uma experiência muito boa, que é o mercado de escritórios de advocacia que contratam os serviços, é a mesma linguagem, eles se sentem bem dos escritórios terem essa mesma linguagem, essa profissionalização da área de negócios, tanto que eles fecham. Essa é a grande ideia, né, para que os escritórios consigam se municiar de outras ferramentas. O conhecimento, ele é quase tudo. O tudo é você ter o conhecimento e colocá-lo em prática. Então, é um incentivo que eu quero trazer aos colegas, né, aos advogados que estão participando, para some com a caixa.
não existe fora da caixa, não existe mais caixa. Olha a advocacia como uma profissão que não é só mais do lado técnico. Não adianta você ser o melhor advogado se ninguém sabe disso. Outro dia postaram um negócio na internet que eu achei fantástico. O advogado ele acha que ele é o máximo nas redes sociais, só que o vizinho dele não sabe que ele é advogado. Eu achei legal essa provocação que foi feita, sabe? Isso é um incentivo. As novas gerações, ele já falou delas, eu falo o seguinte, eu sou um burrinho esforçado. Inteligente é meu irmão mais novo, que ele fez medicina na USP, mas ele sim é inteligente, mas não porque fez medicina na USP só, mas a facilidade que ele tem é um negócio impressionante. Eu sou um burrinho esforçado. Então, quando eu falo com as novas gerações, eu gosto que eles me provoquem, no bom sentido, porque, na verdade, quem está aprendendo com eles sou eu. Então, essa troca de experiências ela é muito bacana. Eu creio mesmo que os profissionais, como a gente hoje está aqui, né, com ele, teremos vários cases de sucesso, cada vez mais novos. Eu tive a oportunidade de estar aqui nessa sala de reunião com um dos advogados aí de uma das maiores companhias telefônicas, de uma maior fabricante de celular do mundo, né? Uma marca que todo mundo quer ter ou gosta de ter. E foi assim, ele tem 29 anos e a experiência dele é Facebook, Uber, Google e agora está nessa marca. Aí, 29 anos, a gente conversando e eu só sugando, né? Só sugando o conhecimento dele. Então, essa troca de informações é fundamental. O advogado ele tem que aprender a se vender. Finalizando, a gente indo assim de uma forma bem prática. Só que se vender não é de qualquer forma, tem que fazer da forma certa. Então, busque conhecimento. A minha maior crítica é feita aos escritórios que têm condições de ter um profissional lá dentro de marketing de negócios e não tem. Essa é a minha maior crítica. O advogado que tem um escritório pequeno, que tem aí as limitações naturais, ele tem sim que se beneficiar do conhecimento técnico no que é possível, ou seja, tem que estudar, tem que ler. E, a partir daí, buscar as ferramentas que são possíveis de utilizar e ter o crescimento. Vai chegar num momento, aí sim, você tem a oportunidade de trazer para o seu time profissionais de outras áreas que vão te ajudar. É a gestão do próprio escritório, é o profissional de marketing, é o profissional de negócios, que é o cara que vai captar todo dia, vai estudar quem é o mercado-alvo. Então, isso tudo é o que traz resultados positivos e resultados surpreendentes. Sim. Fazer o que todo mundo faz e de uma forma não técnica, não existe mais espaço para amadorismo, nem na advocacia. Então, isso tudo é o que a gente, se for buscar a história dos grandes escritórios de advocacia, eu tive a oportunidade de trabalhar no 5º maior escritório do Brasil. Eu tinha lá, quando eu trabalhava na área técnica, né? Com 13 anos de escritório, nós éramos em 300 profissionais. Aquele foi o start de eu falar assim, como que em 13 anos criou-se uma estrutura com 300 profissionais? Ali foi o início da minha nova profissão. Eu fui estudar os grandes escritórios e o diferencial que eu vi em todos eles não foi o lado técnico, foi o lado comercial. Perfeito. Marcelo, eu até queria fazer um comentário também, voltando até um pouquinho, você fez uma colocação em relação ao valor da marca, né? E aí você até comentou em relação ao escritório, se não me engano, de Belo Horizonte, da essência, né, de um perfume, enfim. E eu acompanho o seu trabalho, né, fato, e acompanho também a mesma valorização da marca em relação ao escritório que hoje você representa, e eu acho sensacional. E eu até gostaria que você falasse um pouco, em específico, né, em relação, você sabe que eu estou comentando,
da Calabria mesmo, e comentar em relação ao valor da marca, até mesmo o elo que é feito em relação à divulgação, com as divulgações pontuais nas mídias, que você acaba envolvendo, e quando a pessoa busca aquela informação pontual, até mesmo para conhecer o seu trabalho e o site ao qual você está vinculado, quando ela observar um pouquinho, ela já vai ligar o valor da sua marca, né, através do seu próprio site. E isso que foi feito é sensacional. Tá? Eu acho extremamente enriquecedor essa estratégia, e para quem não conhece, eu acho que vale muito a pena. Depois que o Marcelo explicar um pouquinho, vocês vão visualizar ela da forma como eu estou falando, e realmente isso é extremamente importante, e cada um, depois da sua explicação, tem que trazer para a sua realidade profissional e tentar desenvolver a melhor marca possível. Né? A Calabria Vila Gonzalez é um escritório diferenciado, né? Eu desenvolvo a área de negócios desde 2018, setembro de 2018. É um escritório muito diferenciado. O nível técnico aqui dentro ele é muito alto. Eu brinco que a régua é muito alta. Os profissionais que trabalham aqui são profissionais extremamente capacitados, autores de livros, e nós temos um mercado-alvo muito específico. Então, nós temos um mercado-alvo de vender a Aston Martin. Então, a complexidade das ações que tem aqui e dos cases que tem aqui são altas. Né? Dificilmente você vai ter alguma situação de baixa complexidade. Então, a gente tem um mercado-alvo muito específico. O trabalho foi desenvolvido como falar com esse mercado-alvo, como que a gente vai ter a mesma linguagem. E aí, vou dar um exemplo. Você falou uma palavra, André, que é fantástica, é estratégia. Tudo é feito de uma forma estratégica, não tem o acaso. Então, eu vou contar a questão de experiência. Quando nós fomos desenvolver nossos materiais, aliás, o nosso site ainda vai sofrer aí algumas alterações, mas quando nós fomos desenvolver nossos materiais de apresentação, a gente queria trazer alguma experiência com o cliente. E qual que foi a sacada? Depois de muito estudo, participação de praticamente todos os profissionais do escritório, a gente queria utilizar na nossa apresentação, a gente queria utilizar as imagens que iriam fazer parte da nossa apresentação, que fossem imagens já da nova era de apresentação de escritório de advocacia, que é a parte abstrata. Então, não se usa mais, e aqui fica como dica, não se usa mais imagens como ampulheta, régua, compasso, que no passado foram, sim, imagens boas de se utilizarem, porque elas remetiam a coisas boas, né? Então, a precisão, detalhe, ótimo, isso é coisa do passado. Então, a gente foi para o abstrato. E foi uma experiência muito bacana. A gente resolveu usar na nossa apresentação os quadros do escritório, que são obras de arte. E desenvolvemos toda a parte de apresentação do escritório, o portfólio, com o fundo e tudo mais do nosso portfólio, dos quadros do escritório. Quando a gente fez essa estratégia, quando colocamos em prática, então vai-se numa prospecção de uma empresa. Então, o diretor da empresa recebe o material, seja ele digital ou físico, e quando ele tem a oportunidade de visitar o escritório, que os quadros estão pelo escritório, é tão engraçado o incômodo que surge, o incômodo tipo, eu já vi isso em algum lugar. E essa experiência o resultado disso foi tão legal que, às vezes, a reunião já começou e depois de uns 15 minutos... Então, por exemplo, esse quadro que talvez apareça aqui atrás, ele faz parte. Eu estou em uma das salas de reunião, né? Aqui são 3 salas de reunião. E aí, então, é muito comum o cliente olhar, daí ele fala assim, puxa vida, é o quadro, é a imagem que aparece no portfólio. Então, essa experiência que é colocada parece ser uma coisa aleatória, né? Mas não é. Ela faz parte de um processo de venda, ela faz parte de um processo de fidelização,
né? Da mesma forma que o perfume lá no escritório de BH. Aí a gente começa a entender como a advocacia ela começou a ampliar a sua preocupação, não somente mais de atender a necessidade jurídica do cliente, mas criar experiências para ele. Quando vai para a Disney, você não vai falar, eu quero ir lá no Piratas do Caribe. Não, você vai para sentir aquela sensação mágica que você não sabe de onde veio, né? Só que você quer voltar lá. Então, tudo isso faz parte da experiência. E os escritórios de advocacia começaram a desenvolver essas técnicas. Então, são técnicas, né? E a partir daí, obviamente, você com coisas mais diretas, sempre lembrando que o produto, o serviço, o diamante, que é o trabalho técnico-jurídico, ele tem que estar perfeito, intacto, né? E o restante faz parte desse mundo da advocacia novo. Então, essa é um case, né? Uma experiência que nós vivenciamos aqui, da mesma forma que a experiência de números que eu passei para vocês, né? Do quanto nós evoluímos, nós aumentamos o nosso número de pedidos, vamos assim dizer, o nosso índice de aprovação de proposta, que realmente é um número bem interessante. Como chegar tudo aí foi a aplicação de pura técnica. Técnica de negociação, técnica de gestão comercial, e muitas vezes parece ser complexo. Ele é complexo quando você não sabe como faz. A partir do momento que você estuda e você aplica o conhecimento, aí ele não se torna mais tão complexo assim. Perfeito. Luciana, você quer fazer alguma colocação? Não, mas dizer que foi um privilégio aí ouvir o Marcelo aí, realmente muita coisa boa, muito conteúdo e é isso aí, vamos que vamos. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? No chat não tem nenhuma colocação específica, né? Não, né? Marcelo, as suas considerações finais, né, para a gente poder encerrar o evento. Mas, de qualquer forma, já antecipo, muito obrigada por todas as palavras, por todas as colocações, como sempre. A gente vamos trazer isso para a nossa realidade, cada um, né, em relação ao seu nicho de atuação, em relação às necessidades do que nós precisamos melhorar, aquilo que nós podemos agregar, que já está fluindo de uma forma extremamente positiva, e eu passo a palavra para você fazer o fechamento dessa noite. Eu fico muito grato aí e fico muito feliz, porque cada vez mais eu vejo que a advocacia ela realmente está se modernizando, ela está preocupada com outros elementos, ela está se profissionalizando em todos os sentidos. E isso é bom, valoriza a advocacia. A gente precisa... A vivência que nós temos hoje, os grandes problemas, muito do que a gente vivencia é em razão da própria advocacia que não soube se mostrar da forma correta. Desde valores de honorários, até mesmo essa dificuldade que existe de ligação do mercado com os escritórios de advocacia. E aqui, obviamente, que a gente falou de muitos elementos, né? De muitas coisas, praticamente cada coisa que nós falamos, a gente pode separar e vamos conversar só sobre o assunto. Mas eu volto a falar, eu aposto na nova geração, né, de advogados. Nós temos grandes exemplos de profissionais que estão se destacando e eu incentivo a que consigam não cometer os mesmos erros das antigas gerações. Então, preocupem-se em vender o seu produto, em ser conhecido, em agregar valor à sua marca, e chegar um momento que o seu escritório tiver condições também que faça parte de uma estratégia, a contratação de profissionais de outras áreas para que venham agregar e cada um cuidar da sua área específica, seja na área de gestão de pessoas, marketing, negócios, e isso sim a gente vai conseguir, com o tempo, valorizar não somente
o escritório, né, que cada um conseguir desenvolver isso, mas a advocacia como um todo. Então, deixo aí meu incentivo às novas gerações. Eu creio que, através das novas gerações, o escritório, nós vamos ver vários escritórios do tamanho do Pinheiro Neto, aí com esse pessoal novo chegando. Com certeza. Pessoal, não tem mais nenhuma colocação, né, Ricardo? Não. Opa, eu só vou fazer, então, uma colocação aí só. Eu me identifico muito, né, então entendo perfeitamente aí o lado do doutor Marcelo aí, tanto do doutor Luciano também, com certeza esse aspecto de empreendedorismo, negócios, é o que faz total diferenciação dos profissionais no mercado. Então, como eu mandei aí no chat um texto bem breve, realmente, na minha visão, e acredito que vocês também concordem, acho que nós, profissionais, precisamos dominar algumas habilidades, né? Principalmente em negociação, liderança, gestão, inteligência emocional, a criatividade, porque a criatividade, quando você desenvolve, você acaba sendo um negociador muito melhor, e cultivar um networking, né? Na verdade, isso a gente não precisa esperar que as coisas aconteçam, então é só colocar algumas coisas e consolidar cada vez mais o que vocês estão falando hoje. Eu achei fantástico. Eu sou um cara de negócios, tenho um negócio na veia, então a Andrea também, a Andrea é uma vendedora nata, né? A gente conversa aqui, eu falo, Andrea, calma, você não precisa vender para mim, calma, eu entendi. Então, mas é natural, assim como o Marcelo, o próprio Luciano, que nós interagimos bastante, então a gente sente que o profissional já tem isso enraizado, né? Então, o que eu acho que é interessante para todos nós, para a gente superar esses desafios, é desenvolver cada vez mais, porque isso a gente não aprende na faculdade, né? Infelizmente, mas são habilidades muito importantes e vocês são um resultado aí de sucesso, compartilhando esse conhecimento conosco, agradeço também imensamente, a noite foi sensacional. Se o Luciano quiser finalizar aí também, como um comentarista, fica à vontade, Luciano. Não, realmente foi bem enriquecedora aí a conversa e, Marcelo, fiquei bem interessado aí no teu livro, vou até, não sei se eu consigo adquirir aí, né, que tá esgotado, né? Eu empresto. Vou dar um jeito de arranjar algum sebo aí, alguma coisa, né? Às vezes o cara acha aí, dá sorte. Mas foi muito legal mesmo o debate aí, é bom ver, assim, pessoas mais velhas falando também, né? Eu sempre aprendi na vida que, como é que é, o diabo, ele é sábio porque ele é mais velho, né? Porque ele viveu, tem experiência, né? Então, foi muito bom ter te ouvido aí. Com certeza aí a tua vivência, a tua trajetória e conseguir ver tanto a geração passada e a geração atual, né? Tá nessa ponte aí, com certeza aí agregou muito valor aí a nós essa noite. Sim. Que legal, que bom, fico feliz. E eu estou à disposição, como a Andrea falou, compartilhar o conhecimento e poder trocar informação, eu realmente tenho isso como uma missão na minha vida. Então, sim, fiquem à vontade, no que eu puder colaborar, podem ter certeza que eu estou aqui para isso. Currículo pode mandar para ele também, tá? Quem tiver depois manda o endereço, que as pessoas mandem currículos, né? E com certeza o doutor Marcelo, a gente vai ver novamente aqui. Se não é membro da ANAD, por favor, se inscreva, estamos esperando. Senão o André vai fazer por procuração. Pessoal, boa noite, eu agradeço a presença de todos. Novamente, Marcelo, muito obrigado por todas as suas colocações, Luciano também, e até o próximo painel. Obrigado, gente. Legal. Até a próxima. Pessoal, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite aí. Parabéns aí, Andréia, Luciano, Marcelo e todos que participaram, viu? Muito obrigado, foi muito bom. Um abraço. Legal. Nosso evento vai estar online dentro dos próximos dias. Ótimo. Bom, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigado, hein? Boa noite.